competitivo, né? Uma 1-on-1 que a gente... Na verdade, a 1-on-1 sempre foi banida, né? Mas no meu ponto de vista ainda teve muitos ADCs fortes. Haja vista o Cloud também, é um ADC muito forte, né? Então hoje ele tem você consegue trazer isso pro competitivo de uma maneira mais tranquila, não é isso, Gabriel? Perfeito. Consegue, tem aí uma flexibilidade enorme em relação aos heróis. Tanto que dá pra... O herói que... Paquito, você consegue fazer na jungle, você consegue fazer rotação, você consegue fazer no XP. Eu não consigo. Eu não dá. Se vier com o pro player junto, dá pra fazer. Pois é, tem que ver o combo completo. E ó, só queria fazer um comentário que o Henrique CB puxou. Se a play do King não aparecer no highlight da semana, eu tô maluco. Tô maluco. Pois é. O cara pegou minha fala, mano. Tô maluco. Escada. Eu devo estar maluco mesmo, só pode. Pois é. Mas é isso, acho que tá definido aí os picks e bans. No início, para um jogo, a altura que vamos ter, tá bem equilibrado, né? Duas equipes equilibradas. Tá equilibrado, mas vou concordar com a Vico, leitura perfeita dela, faltou um pouco de controle de grupo. Pois é. O único controle de grupo que eles têm é o pick-off do Kaja, que dá um knock-up, e o stun da ultimate do Lapo com sua primeira skill de habilidade. Então, acho que pecou um pouco, faltou um pouquinho daquele controle de grupo. Pois é. Fora também a Valentina, que também não tem um leque de habilidades muito bom pra roubar, né? Fora a própria Ruby, mas ainda assim fica um pouco mais exposta. Mas vamos ver, dentro do jogo é outra história. Valentina consegue pegar a ult da Ivy, mesmo assim ela consegue trazer um pouco mais de controle junto com a ult da Ruby. Mas o jogo é jogado. E olha a curiosidade, qual é o seu main? Deixe uma dica para jogar melhor com ele. Quer ler o do Guidamap? Fica à vontade. Meu menino vou ler. Selena. Utilize suas skills para dar visão e auxiliar sua equipe no domínio de mapa e pick-offs. Guimap, que na primeira season da MPL jogando pela Imperial, foi a melhor Selena da temporada. Então, menino... Então aprendeu com ele, né? Aprendi. Que hoje eu carreguei o CB numa partida de Selena, rapaziada... Ih, o cara. Ganhamos. A farpa tá interna aqui. Vocês veem que a farpa tá interna aqui também, né? Pois é. Farpa de tudo que é lado, né? Gostando disso aí, cara. Não vou falar nada, não. Ninguém se safa das Ontem farpas. ele não tava com internet pra carregar. Não, mas falaram até de mim. Eu não tenho culpa no cartão. Até de mim falaram. Bem, se tu não falasse nada agora, tu passava liso. Pois é, eu fui lembrar. Queria deixar um comentário. O Guimap falando que a main dele é Selena, mas eu não consigo esquecer o furto de Xavier. Ah, aquele Xavier foi brabíssimo, pô. Mais brabíssima vai ser essa partida na tela pra vocês. A primeira partida da série, Gabriel. MPL Brasil Season 5, segundo dia, Malvinas Gaming contra Cyber Hunters. A equipe do coach Tex enfrentando a equipe do coach Henrique. A gente já consegue ver nossos junglers. O Henrique da Cyber. Serviria também, daria também, né? Serviria. Um analista desse seria um ótimo coach. Exatamente. Só se ganhar. Tá lá, primeira partida, o pessoal tá pedindo uma MD3 na série. Será que vai rolar, rapaziadinha? Você que tá em casa, deixa o seu palpite, já traga pra gente aí a sua informação. Tá lá o vídeo, Lu tá sendo visionado por ali, começa muito bem a partida quente, o Zoro já vem com tudo pra cima pra tentar sacrificar-se ali em prol do Blue, mas vai sendo cobrado por lá, tem muito dano em cima dele, vai tomando o primeiro abate nas mãos dele, Guimap é First Blood pra equipe da Malvinas, mas tem resposta por ali, o Shu vai buscar mais uma kill em cima da Monocraze, é 2-0 no placar com 1 minuto de jogo. Olha, respeito é uma coisa que não existe no vocabulário deles. Tentaram invadir o Ling e conseguiu garantir muito bem com seu Smite e... 2 abates, Malvina consegue uma vantagem quase 1k logo instantânea no início da partida. E olha o Owen tomando dano. Acredito que ali ele vai só recuar mesmo com tranquilidade e sabedoria. Tem o Luizinho ali já fazendo o controle de mapa. Mais CB, 2-0 1 minuto de jogo. Começou quente, né, querido? Tô sem nada pra fazer, né? Por que não ali me matar? Tá tranquilo, pô. Ainda assim que, detalhe, eles tentaram esse invade e quem ganhou... né? Porque o Luizinho chegou ali a milhão, pô. E ele ainda conquistou o seu próprio objetivo. Então tá ótimo. Exatamente. Tá por aí, por enquanto, procurando a melhor call no mapa, vendo como é que tá a situação. O pessoal tá se estudando ainda por enquanto. 2-0 no início de jogo nunca é uma boa opção. Então vão ter que jogar com muito mais cuidado. A Cyber Hunter vai ter que se posicionar de forma muito mais tranquila. Olha o Shun tá por ali fazendo aquele scout de mid lane. Tem o Monocraze por ali já focado nele, sabendo onde está exatamente a colocação dele nesse momento. E a Tartaruga tá na tela, rapaziadinha. Tem que falar que é muito perigoso nesse início de jogo. Agora, para eles conseguirem brigar ali por uma tartaruga, acho que a Cyber pode passar um pouco mais apertado, menos dominando. Porque com essa vantagem que o Ling já pegou, né, acho que complica. Mas garantido pra Cyber. Exatamente, Tartaruga, o objetivo tá ali garantido nesse momento. Olha, o Shun foi focado por ali, consegue com suas habilidades jogar-se para trás e sair com tranquilidade, mas aí já entregou um objetivo muito importante, CB?
Informações aleatórias que eu posso trazer para vocês. Stax foi um jogador da Ace-Ectos e Ace-King da temporada passada. O Starosa fez parte da Black Dragons na Season 1 e ele foi da Moon na Season 2, que eu estava lá também. Exatamente, olha o Zoro, pega o abate em cima do Guimap, bem cobrado por ali, 2-1 no placar agora, 2 minutos 44 segundos de partida, Gabriel. Quentíssima, aliás, hein, querido? Quentíssimo, e olha, o Ling tá sem smite pra conseguir garantir esse blue, eles estão dando invade, tem a informação, a gente sabe que o Ling tem a dependência da sua energia aí com o blue e furtado. Exatamente, tá lá, mais uma vez nossa tela, objetivo garantido do lado contrário. Agora vai ter que fazer a play ali pra crescer um pouquinho mais, você vê? Dessa vez deu certo, né? Dessa vez deu certo. Dessa vez ninguém foi ferido durante a tentativa de roubo desse Purple, mas tudo bem, vamos lá. É isso aí, começa a cobrar um pouco a mais nos objetivos, né, Vico? Isso pode ser um prejudicial pro meio da partida, querida. Com certeza, o Gold, se você começar a reparar, já tá bem mais equilibrado e agora a Cyber falou, não, vamos voltar pro jogo, não vamos tomar essa pressão emocional controlado e vamos brigar de igual para igual. Exatamente, teve um balanço ali no início, as duas kills meio que balançou um pouco, mas já estão retornando, estão focando mais em objetivos. Eu acho que é isso que tem que fazer exatamente a equipe da Cyber agora nesse momento. Olha, o Zol foi obrigado a recuar por ali, tá com um pouco HP, né? Sabiamente deu uns 2 passinhos para trás, tá aí sobre cobertura da torre, mas o Luizinho tá esperto por ali, hein? Vamos ver se vai rolar o dive, tá por enquanto quebrando a barricada da torre. Um gold importante nesse momento, olha só, e Sol veio pra cima, mas somente ali o medo, hein? Deixou pra subir e foi tranquilo ali, por enquanto conseguiu defender tranquilidade. Foi tranquilíssimo, o mid lane também tem aquela trocação. Foi uma play muito boa por parte da equipe da Cyber pra cima do Gui, que teve que gastar o flash ali quando o Lapu-Lapu fez a sua ultimate pra cima pra evitar o stun. E sabiamente, Baxia, Owen e o nosso Albo Crazy foram pra cima e garantiram um primeiro abate. Tartaruga nasceu, os dois jungle têm o seu smite, eu acho que vai ter treta. Olha só, tá rolando por aí, foi atordoado, suprimido o Shun, conseguiu sair com tranquilidade, Tartaruga Open nesse momento, muito bem evoluído agora o Guimap com a sua ultimate, mas foi roubada pelo Owen, bem jogado, derrotado, bela jogada do Guimap, conseguiu garantir o objetivo com dificuldade, mas tá lá, e só foi cobrado por ali, o Zoro garantiu o abate, nas mãos dele, cresceu nesse momento e sai no limite da Unisol, você vê! Mas não, vai, Vico, tu tava levantando a mão e tu fala agora. Eu falo que o Guimap é o maior ladrão de objetivos que existe nesse MPL. Ele rouba Lorde, acabou de pegar ali com a Ivy também a Tartaruga. E novamente o invade rolando por ali, o Zoro vai com tudo pra cima, o Shun obrigado a recuar. O objetivo sai nas mãos do Guimap ali, acho que mãos contrárias, diga de passagem. A Boro Crazy tenta chegar junto pra tentar mais um pouco de pressão de mapa. E aí tá pressionando bastante a Cyber, CB. Com certeza, ainda assim eles têm essa pressão, né? Acabou ficando igual, ainda assim o objetivo, mas o total de gold fica aí por 400, né? Meio K para a equipe da Malvinas, que por enquanto tá tendo aí uma visibilidade melhor. E aí o Gui garante um objetivo ali meio que no escuro, né? Nem ele imaginava que ia conseguir esse objetivo aí. Ele conseguiu o objetivo muito bem ali e o Luizinho foi tentar pegar ali o kill, ficou com fome, acabou sendo abatido e pagou caro, né? Pagou com seu blue. A gente sabe que o Ling é um herói que consegue escalonar bem, mas é muito dependente da sua energia. Lembrando que é um herói que não tem mana, tem energia e vai sofrer agora assim no blue. Vai ter que ficar ali calmo e garantir o próximo. E olha o Zoro indo pra cima do Shun. O Zoro pegou o Shun fora de posicionamento por ali, tenta fazer o poder da Tartaruga cantar pra cima dele, mas foi tranquilo, recuou apenas, passinho pra trás, sábio, deixou o mapa visionado e aí ficou em zona de tranquilidade, você vê? Exatamente. A gente vê agora o Albo Crazy. Olha o Shun, consegue uma boa ultimate, está furioso por ali, garante o Luizinho aqui em cima do Owen. Bem jogado, o dive tá feito, o baque do Stax entrou, bateu, saiu debaixo do range e conseguiu uma boa pressão de mapa, você vê? Conclua, querido. Ele só queria dar um tapinha ali, né? Porque foi só se matar ele não ia, mas ele quis ali mostrar que, ó, tá potente. Mas, continuando, a gente vê aí que o Albo Crazy está com a marca de concentração, né? A gente viu o Nix na partida passada jogando com esse Kaja, porém, ele estava com a aceleração quântica, o que ajudava também no Moon Speed, mas agora ele está mais auxiliando seu time, causando aí mais porcentagem, mais 6% de dano a mais. E olha lá, olha o Sol, entrou muito bem para tentar tancar o objetivo, bem jogada a equipe da Cyber toda posicionada, o Luizinho tá por ali, garante um caçar, conseguiu o abate, o Stark consegue derrubar o objetivo lá embaixo, hein? Torre derrubada lá embaixo, na lane do XP, perdão. Perdão, o lane do Gold tá lá embaixo, o Faquito conseguiu derrubar a torre, em contrapartida tomou de novo o objetivo aqui em cima, CB.
Aquilo, né? Forçou uma torre, é interessante, abre essa vantagem de gold. Agora eles estão com 1k de diferença. Vamos ver que eles vão ter que fazer alguma resposta. Exatamente, olha o Zoro novamente, encerra-se pra cima do Shun. Nesse momento ele tem a visão de mapa, sabe que tá complicado por ali, mas vai pra cima. Vamos ver se vai utilizar a sua habilidade do Flash Ultimate. Tá lá, puxa o Zoro pra trás. Talvez seja pego fora de posicionamento por ali. Vai tomando a Borocrazy, é obrigado a recuar pro lá. Não consegue a kill. Obrigado, Luizinho, sair por cima do muro. Com tranquilidade, quase conseguiu o abate, mas não levou essa pra casa, meu querido Gabriel. Não conseguiu levar e foi uma play assim arriscada. Vão conseguir pelo menos levar o objetivo que é a torre. E tá bem, 2 torres até agora para a equipe da Malvinas, nenhuma torre para a equipe da Cyber Hunters. Impressão de mapa e objetividade consegue ganhar, mas o Ouro na verdade está bem balanceado, tá bem ainda de partida. Acho que os dois times estão indo muito bem, eles estão conseguindo segurar e fazer o papel. Acabou, né, caindo ali o lado. A Cyber tá tomando pressão de rota, mas tá conseguindo brigar de também tentar garantir ali 1 ou 2. Vamos pra cima, eu acho. Exatamente, o diferencial dessa partida, no meu ponto de vista, está sendo o Borocrazy. Ele tá fazendo uma rotação absurdamente insana. Se vocês acompanharem, ele tá em todos os lugares do mapa ao mesmo tempo. 100% de participação até o momento. Tá gigante, olha só. Vem suprimindo, atordoando o Shun. Foi feito fora de posicionamento, tem ultimate pra gastar. Guimap abre ali só ultimate também pra tentar castar, mas não foi suficiente, vai tomando muito dano. Abs vem pra cima com tudo, tentando dano massivo, segurou. Vai tentar retornar, mas tá lá cobrado por o Stack Sky de base. Em contrapartida, tem muito dano pra cima do Luizinho. Ele consegue sair no limite da honra. Mas quem sobra pra trás, Starosso. Ele vai voltando pra baixo da torre, sai com vida, Luizinho. Mas tá sendo perseguido pelo Zoro, desistiu. Não foi pra cima, acabou desistindo porque tem Lorde na tela, Vico. Lorde na tela, olhou e pensou, eu vou atrás do jungle ou eu vou no Lorde? E a Cyber já iniciou e não tá esperando 1 minuto pra acabar. Não tá esperando nenhum minutinho, vai fazendo ali. E foi uma call muito boa do Zoro. O pessoal normalmente tem o costume de ir atrás da kill. Ele falou, kill, Lorde nasceu, eu vou focar o objetivo. E Lorde para a equipe da Cyber Hunters, que já vem pelo seu mid lane. Acho que foi sábia a escolha dele, porque o Luizinho tava ali com 6 segundos pra voltar ao caçar, né? Então acredito que perseguir ele naquela hora não seria muito interessante, né, CB? Os dois lados estavam com o caçar ali de tempo de recarga, porém eles tinham vantagem ali numérica, obviamente, e também o Ling do Luizinho decidiu ali fazer realmente mais essa selva, porque não estava mais na decisão de contestação. Exatamente, abre novamente a manipulação do mundo real, o Guimap, mas tem o Owen pra contracenar, tá lá, foi revertido, muito bem jogado, conseguiram posicionar-se muito bem, o Borocrazy foi pra cima, tomou o dano, o Owen garante aqui o Luizinho, bela jogada, double kill nas mãos dele, vai com tudo pra cima e consegue revirar a fight, sobra o Lorde sozinho, mas já caiu, querido. Lorde foi derrubado, que play, que ultimate do Shun, hein? Mostrando que não sabe só farpar não, que joga também, tem dedo. Lorde foi farmado na mid lane e tá indo pra cima, meu Deus do céu. Olha só o Shun, tá por ali, não tem mais ultimate pra gastar, mas o Stax vem com tudo pra cima, consegue counterar ali o nosso querido Borocrazy, que foi obrigado a recuar. O Luizinho tenta ali o dano pra cima do Isol, mas nada por enquanto de decisão. Foi uma play muito boa feita pela Malvinas Game e resposta aí o Lorde tava descendo, né, Vico? Sim, interessante também que esse Lorde acabou saindo muito caro pra Cyber, porque o Paquito foi lá por cima na surdina tentar limpar a lane e já acabou levando até a T2 que tava ali e ficou numa guerra infinita com o Baxia. Então, eu acho que saiu um pouco mais caro do que o esperado esse Lorde. Exatamente, até vira no farm, né, Henrique? Tá com 2k de farm praticamente aí, a Malvinas contra a Cyber. Acho que foi uma bela escolha deles guivar esse Lorde, né, querido? É que por enquanto eles souberam bem dosar esse começo, né, de jogo. Foi bem interessante. Mas a ideia principal, obviamente, que eu falo pra vocês, é que eles precisam de tempo pra crescer. Eles têm essa ideia do Luizinho ser um Hyper Carry também na condição de selva, né? Eles vão precisando de tempo de crítico pra ele poder crescer mais. Além disso, também do Staroso, que é total o foco deles pra crescer na partida. Novamente o Shun tá ali fazendo a iniciação da TF. Vamos ver como é que vai ser, como é que vai acontecer. O Stax tá por lá tomando muito dano. E Sol vai com tudo pra cima. Tenta sua ultimate ali pra causar o dano massivo. Olha, o Shun novamente consegue o atordoado em cima do Borocrazy. Vai ser cobrado, não tem como correr. E ele consegue correr pra surpresa de todos. Mas tem torre derrubada. Bela jogada do nosso querido Luizinho. Focou lá embaixo, conseguiu garantir o objetivo. Em contrapartida, o mid lane pega fogo aqui, Gabriel. O mid lane pega fogo, não derruba, porque o Zoro consegue fazer uma clear wave muito boa com o Owen. E, cara, tá conseguindo sustentar uma fight 5v4, enquanto o Ling splita. E falando um pouco o nome de Starosa, cara, eu quero ver um pouco mais esse Ling. Já com certeza fechou sua caçadora. A gente consegue ver o dano, o Guimap tá liderando aí, caraca, com o dobro de farm de dano quase que o Owen, o mid lane da equipe adversária. Eu quero ver daqui a pouco a tabela
de farming pra ver esse Clint não, esse Cloud. Eu quero ver o meu Cloud amigo. escalonando. Exatamente, olha novamente o Shun, caiu pra dentro do Zoro, tá embaixo da torre, o dive tá sendo feito, Starossa aparece agora pra derrubar a torre, bem jogado, tentou o ultimate pra cima novamente, obrigado a correr por ali, poder da Tartaruga canta, salvando exatamente o Zoro, e falando de Zoro, combina com o Zekrom, né? Zekrom que tá aí desesperado no chat, querendo um salve, é um desespero meu querer vê-lo aí, querido, obrigado pelo seu carinho, Zekrom, você é um monstro, meu amigo. Olha o Lorde está na tela, vem Starossa com tudo pra cima, tentou ali o Luizinho, bela jogada, conseguiu garantir o objetivo. A Malvinas vai pra cima agora nesse momento, sanguinário nas mãos do Luizinho, ele consegue crescer nesse momento, vai tentar dupla eliminação pra cima do Boro Crazy, mas vai deixando de lado, pega e solta lá, double kill nas mãos dele, quem sabe o triple kill vai cantar, o Starossa cresce nesse momento, o Zoro garante a bate em cima dos stacks, mas a Malvina se mostra gigante e vai lá e finaliza quase que geral, meu querido CB. 4 eliminações e um Lorde, cara. Essa T2 vai pro chão, já passou dos 12 minutos. Nós temos aí a T3 que não vai ser fortificada, pode ser o GG. Olha só, a Malvinas Game já se mostra superior nesse momento, eles focam diretamente o Cristal. O Cristal tá sendo focado desesperadamente, vai pintar o GG. GG! Malvinas Game com tranquilidade garante a primeira partida da série, meu querido Gabriel. Cara, que partidaça, as duas equipes em algum momento da partida